Bom dia, traders! Tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos criar uma estratégia utilizando o filtro de pavio. Muitos clientes, muitas pessoas me perguntam aí sobre como configurar o filtro de pavio. Então, nesse vídeo, a gente vai tirar essa dúvida, Eu vou explicar como funciona esse filtro de pavio. Então, eu vou utilizar aqui uma estratégia bem simples até para você entender aqui como funciona o nosso filtro de pavio. Então, vou abrir aqui o R2 Combiner Pro. Esse é o nosso indicador principal, tá? Para quem não conhece nossos indicadores. É um indicador onde ele tem várias estratégias aqui dentro. Ou seja, eu coloquei vários indicadores, vários filtros, várias funções dentro de um só indicador. Então, ele tem a opção aqui para colocar até 5 indicadores externos por buffers normal, até 4 indicadores externos por nível. Tem vários indicadores embutidos aqui, os principais indicadores do mercado: Trend Force, Value Chart, banda de Bollinger, tem até duas bandas de Bollinger, Kelt, Standard Value. Tem vários aqui estratégias, que são indicadores que estão dentro de um só indicador, que é o R2 Combiner Pro. E esse indicador ainda tem a função aqui de enviar sinais para o Telegram, para você poder criar sua própria sala de sinal particular, enviar esses sinais automaticamente aqui para os principais automatizadores do mercado. Ok? Então vamos criar a estratégia agora dentro desse indicador. A primeira coisa, eu vou adicionar aqui um indicador de linhas, que é o DOM Forex, que a gente vai utilizar nessa estratégia, tá? Então vou adicionar aqui o DOM Forex. Cadê DOM Forex? No caso, eu vou utilizar só as linhas de suporte e resistência. Então aqui em Trend Lines, que são linhas de tendência, eu vou deixar em 0. Dessa forma, ele só vai traçar aqui as linhas de suporte e resistência, tudo bem? Então vou clicar OK e, como vocês podem ver, já traçaram aqui as linhas de suporte e resistência. Agora a gente vai abrir lá o R2 Combiner Pro, nosso indicador principal. Cadê? R2 Combiner Pro. A primeira coisa que eu sempre recomendo é dar um nome para a estratégia. Então vou colocar aqui o nome da estratégia RKDF DF Respect, que seria respeito ao DOM Forex, algo assim. Tá? Vocês podem colocar qualquer nome de estratégia. Eu sempre recomendo você colocar o nome de estratégia para poder identificar cada estratégia separadamente, até para quando você ter o placar da estratégia, o próprio indicador identificar que é uma estratégia diferente de outra que estiver carregada em outro gráfico. Tá bom? Então, continuando aqui, a gente vai desativar as estratégias que vêm ativadas por padrão, que é o Trend Force e o Value. A gente desativa para a gente só deixar ativadas as opções, as estratégias que a gente quer. Vou adicionar aqui a leitura de linhas de suporte e resistência, porque eu quero fazer confluência com essas linhas, tá bom? Então venho bem aqui, que leitura de suporte e resistência, tá aqui. Confluência com SR, que seria a confluência com suporte e resistência, eu vou ativar. Aqui nós temos 3 métodos de confluência: tem toque na linha, tem respeito à linha, ou seja, tocou e retraiu, e tem rompimento da linha, ou seja, ele rompeu a linha, ele terminou fechando, cruzando a linha. No caso, a gente vai utilizar aqui o respeito à linha, tá? Até porque é uma estratégia de respeito, ou seja, tocou e respeitou. E a gente vai configurar agora o filtro de pavio, que é o que as pessoas me perguntam muito como é que utiliza ele, tá? Vou ativar aqui. A gente tem a opção de até 3 filtros de pavio, perdoe, onde você pode selecionar o filtro de pavio em velas diferentes, tá? Então, como é que funciona? Você aqui tem Top Wick Call Mode 1. O que seria esse Top Wick? Seria o pavio de cima para call. Então, ele vai analisar o pavio de cima para call, ou seja, em caso de call. Em caso de call, não me interessa o pavio de cima, porque o que eu quero em caso de call é que ele toque para baixo. Então, o pavio de cima não me interessa. Então, eu posso deixar em aberto. Então, eu posso deixar o pavio menor que, o caso lower than, higher than é maior, lower than é menor. Eu posso deixar o pavio menor que 200%, porque dessa forma eu deixo o filtro aberto. É muito difícil você ter um pavio aí desse tamanho. Então, eu deixo o pavio aqui menor do que 200%. Tá? Ou seja, está em aberto esse filtro. Ou eu posso colocar também, posso deixar ele menor que 50% do corpo da vela, por exemplo. Posso deixar assim também. No caso, o pavio de cima, em caso de put, ele teria que ser menor do que 50% do corpo da vela. Vou deixar assim, até para ficar mais filtrado.
Agora, o que me interessa em caso de cal seria o pavio de baixo, né? Porque em caso de cal, eu quero que ele toque embaixo e, no caso, por exemplo, aqui, esse pavio tocou na linha aqui, ele retraiu e continuou, né? Então, eu vou pegar aqui e vou deixar ele, que ele tem que ser maior do que 50% do corpo da vela. Então, o filtro, no caso da vela, que tocar na linha, tem que ser maior do que 50% do corpo da vela. Agora é só eu configurar a mesma coisa, só que ao contrário em caso de put. No caso, ele tem que ser maior que 50% no pavio de cima, né? Para dar o put, né? Seria tocou em cima, retraiu. Então, esse pavio tem que ser maior do que 50% e o de baixo tem que ser menor do que 50%. Tá? Isso na vela 0. A vela 0 é a vela do sinal, a vela da seta. Tá? Se eu quiser que essa análise seja feita na vela anterior à vela da seta, eu deixaria aqui em 1. Se fosse na anterior, na antepenúltima, eu deixaria aqui em 2. Tá? Mas no caso, como é na vela do sinal, na vela da seta, eu deixo aqui em 0. Tá? Vou clicar OK aqui para a gente ver como ficou essa estratégia. Correto? Então venho bem aqui, cliquei OK, vamos ver como vai ficar. No caso, a gente vê aqui que aqui teria um sinal, né? Porque aqui seria o padrão, ou seja, eu vou até abrir aqui as configurações para a gente analisar. Ó, como ficou nossa estratégia? Eu ativei aqui a confluência com suporte e resistência em respeito, ou seja, aqui tocou na linha, nessa linha pontilhada aqui no meio e retraiu, ou seja, respeitou a linha, então tá ok. Habilitou por essa opção e a gente tem um filtro aqui de pavio. O filtro de pavio diz que em caso de cal, que não é o caso daqui, porque isso aqui é um put, né? Em caso de cal seria menor do que 50% da vela, maior que 50% na parte de baixo. Mas aqui em caso de put seria essa opção aqui, ó. Seria essas opções aqui que fariam essa confluência, né? Em caso de put, o pavio superior da vela tem que ser maior do que 50%. Aqui a gente tem um pavio maior do que 50% do corpo da vela, que é essa parte aqui, né? Então esse pavio aqui é bem maior do que 50% do corpo da vela, então está habilitando. E o pavio de baixo tem que ser menor do que 50% do corpo da vela. Como vocês podem ver, o pavio de baixo é menor que 50% do corpo da vela. Em caso de put, seria o contrário. Deixa eu ver se tem alguma opção de put aqui que ele tenha catalogado. Aparentemente não, aparentemente é de cal, quer dizer. Aparentemente os dois foram put, como vocês podem ver. Então aqui só habilitou em caso de put, né? Talvez teria um cal aqui se eu estivesse utilizando zonas. Melhor, eu vou modificar isso daqui para, em vez de analisar a linha, ele analisar a zona, né? Da mesma forma. Então, venho bem aqui, vou colocar, deixar assim o mesmo nome da estratégia e vou mudar só aqui, em vez de utilizar o suporte de resistência, a gente vai utilizar a zona. Né? Então, venho bem aqui, cadê? E a gente tem a opção aqui de suporte de resistência, eu vou desabilitar, deixar em off. E agora eu vou utilizar confluências com zonas, que é essa área cinzenta. Da mesma forma, eu vou utilizar aqui respeito à zona, tá? Respeito à zona, utilizando o mesmo filtro, né? Da mesma forma, filtro de para-fio, mas com as zonas, porque a gente pode ver que tem muito mais toque em zonas. Vamos verificar como vai ficar a estratégia. Esse sinal aqui ainda vai validar, porque é a mesma estratégia, só que em zonas aqui, ó. No caso em zona, a gente vai ter mais sinais. No caso, não pegou esse sinal aqui, a gente não tem nenhum sinal aqui embaixo, deveria ter, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não, é porque o pavio não foi maior do que 50% do corpo da vela, como vocês podem ver. Por isso que ele não habilitou esse sinal aqui. Não foi maior que 50% do corpo da vela. Mas aqui, ó, maior que 50% do corpo da vela, sinal, maior que 50% do corpo da vela, sinal, e o pavio de baixo menor que 50%. Então a gente teria aqui 3 sinais, como você pode ver aqui nessas zonas, tá bom? Habilitado pela estratégia. E a estratégia em caso de put seria pavio superior maior que 50%, pavio inferior menor do que 50% do corpo da vela. Então, como vocês podem ver, e tocando na zona e retraindo, né? Como vocês podem ver, configuramos a estratégia e ficou dessa forma. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sanado a dúvida de vocês aí. E qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida adicional, é só me mandar mensagem lá no Telegram, @R2Traders. O vídeo de hoje é esse. Qualquer dúvida eu já falei, só entrar em contato comigo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.